Olá, turma de métodos matemáticos. Iremos aí resolver nosso exemplo que pede para verificar a forma polar das equações de Cauchy-Riemann para a função f de z igual a 1 sobre z ao quadrado. Então vamos lembrar quais são as equações de Cauchy-Riemann na forma polar. No caso eu tenho que r vezes a derivada de u em relação a r tem que ser igual a derivada de v em relação a θ, e também que r vezes a derivada de v em relação a r é igual a menos a derivada de u em relação a θ. Ok, então vamos lembrar qual é a forma polar de um complexo. Complexo Z, a forma polar, claro, a gente sabe que é o rádio, é elevado a I θ. Certo? Nesse caso aí, isso vai nos dar que o f de z vai ser escrito como sendo 1 sobre... Aí eu vou fazer z ao quadrado. Z ao quadrado fica r ao quadrado vezes e elevado a i. Aí o 2 multiplica o ângulo, né, que a gente já viu que na potência ocorre isso. O expoente multiplica o argumento. Então aqui eu posso escrever como sendo 1 sobre r ao quadrado. E a potência, que é 1 sobre e elevado a i vezes 2θ. Então quando eu tenho 1 sobre uma potência de expoente n, vai ficar essa mesma potência com o expoente negativo, né? Trocando o sinal, então aqui vai ficar e elevado a i vezes menos 2θ. Só que eu preciso escrever na forma u mais iv, então eu vou lembrar que e elevado a i vezes o ângulo vai ficar cosseno desse ângulo mais i vezes seno desse ângulo. Então aqui vai ficar 1 sobre r ao quadrado vezes o cosseno de menos 2θ mais i vezes o seno de menos 2θ. Ok? Agora, vamos lembrar que cosseno de ângulos simétricos são iguais, ou seja, o cosseno de menos 2θ vai ser o próprio cosseno de 2θ, e o seno de ângulos simétricos são opostos, ou seja, o seno de menos 2θ vai ser menos o seno de 2θ. E já fazendo a distributiva aqui, em relação a 1 sobre r ao quadrado, então vai ficar 1 sobre r ao quadrado cosseno de 2θ mais i vezes. Então aqui fica 1 sobre r ao quadrado vezes, eu vou pegar o menos que está, porque vai ser menos o seno de 2θ. Então esse menos eu vou colocar aqui no lugar do mais, para facilitar logo. Então aqui fica menos 1 menos i vezes 1 sobre r ao quadrado seno de 2θ. Pronto, então aí vamos fazer o que agora? Aqui eu já tenho a função u e já tenho também a função v, que é com menos aqui. Então a função u ela é 1 sobre r ao quadrado cosseno de 2θ. O que eu vou fazer? Vou derivar u em relação a r. Então, vou fazer a derivada de u em relação a r. Aqui eu tenho 1 sobre r ao quadrado, que é r elevado a menos 2. Então, a derivada de r elevado a menos 2 fica menos 2 vezes r elevado a menos 3. Ou seja, como o cosseno de 2θ é constante, a gente já sabe que na derivada função vezes constante, a constante permanece. Então, vezes a constante de 2θ. E aqui a gente sabe que vai ficar menos 2 sobre r ao cubo vezes o cosseno de 2θ. Então está feita a derivada de u em relação a r. Agora eu vou fazer a derivada de v em relação a θ para verificar a validade da primeira equação aqui. Então v ficou
menos 1 sobre r ao quadrado seno de 2θ. Então a derivada de v em relação a θ vai ser... Então eu vou derivar em relação a θ, o menos 1 sobre r ao quadrado é constante, menos 1 sobre r ao quadrado, e a derivada do seno de 2θ, que no caso é, vou usar a regra da cadeia, né? Então é cosseno mantendo um ângulo, vezes a derivada dessa função que está aí no ângulo, 2θ. A derivada de 2θ é 2, ou seja, ficou menos 2 sobre r ao quadrado vezes cosseno de 2θ. Então você tem que fazer o quê? Tem que pegar o r, multiplicar pela derivada de u de r e tem que achar a derivada de v de θ. Observe que r vezes menos 2 sobre r ao cubo vezes cosseno de 2θ, esse produto aí, ó, o r com o cubo fica aqui ao quadrado, então vai ficar menos 2 sobre r ao quadrado cosseno de 2θ, e isso aqui realmente é a derivada de v em relação a θ. Certo? Então aí está feita a primeira equação. A segunda equação eu vou deixar vocês fazerem, que vai usar esse mesmo raciocínio.